Bem-vindos ao último Turismo em Destaque, no qual analisarei os reflexos que podem ter para o turismo as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos da América e farei um balanço do prazer que foi estar consigo ao longo destes 4 anos e meio. Obrigado por mais uma vez ter participado na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas e sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí uma última vez comigo falar de turismo. Avaliar as consequências que pode ter para o turismo a imposição de tarifas à entrada de produtos no país por parte da nova administração dos Estados Unidos da América foi o assunto que dominou as preocupações da comunidade turística nos últimos dias, bem visíveis, aliás, nas muitas perguntas e mensagens que me foram enviadas ao longo de toda a semana para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, as quais, naturalmente, agradeço e que acabaram por dar o mote para este último episódio do Turismo em Destaque. Foi este o propósito que, aliás, presidiu à criação deste endereço, para que possa, ao longo do tempo, ter tido a possibilidade de ir colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas que aqui gostaria de ver abordados ao longo destas 70 semanas. Relativamente à questão colocada, o anúncio feito no passado dia 2 de abril por parte do governo dos Estados Unidos da América da decisão de passar a tributar as importações do país deixou o mundo em sobressalto. Não porque a medida em si mesma fosse propriamente uma novidade, tantas já tinham sido as vezes que tínhamos sido confrontados com este tipo de ameaça, mas acima de tudo porque houve de imediato consciência que ela iria abrir uma guerra comercial de repercussões imprevisíveis, a começar desde logo pela incerteza que gerou, bem expressa aliás nas reações dos mercados financeiros, que deram pronto sinal da devastação económica que tal originará, atento o grau de imprevisibilidade de evolução da economia com que todos acabamos por ficar confrontados. Naturalmente que esta situação tem merecido, tanto a nível internacional como a nível nacional, a maior atenção e também incontáveis análises e projeções futuras. Contudo, parece-me importante aqui dar 5 notas prévias. A primeira para sublinhar aquilo que no fundo é uma evidência, mas que não é demais enfatizar. É que os Estados Unidos da América são a maior economia do mundo e, por essa razão, são mercado prioritário para as exportações de inúmeros países que, desse modo, acabam sempre por depender das vendas que aí fazem para o seu próprio desempenho económico. A segunda, para recordar que esta é uma situação historicamente desequilibrada, dado que a esmagadora maioria dos países tributa os produtos americanos com tarifas muito superiores às que os Estados Unidos da América aplicam aos seus, o que tem colocado os americanos em desvantagem, bem expressa, aliás, no déficit da sua balança comercial, pois distorce a competitividade dos produtos americanos, mesmo dentro de portas. A terceira para dizer que a isto deve acrescer-se o facto de muitas empresas americanas terem decidido deslocalizar a sua produção para o estrangeiro, nomeadamente para locais que lhes oferecem condições mais favoráveis, de modo a tirarem partido de custos inferiores aos que teriam ficando no seu próprio país. A quarta, para referir que, não obstante aquilo que acabo de mencionar, os pressupostos em que a economia mundial está baseada são os da globalização e, por esse motivo, a relação de interdependência que durante anos foi construída com a concordância de todas as partes envolvidas e mesmo, na maior parte dos casos, até sob a liderança dos próprios Estados Unidos da América, no seu papel de superpotência política, mas também económica. E, finalmente, a quinta para evocar que a disrupção súbita que agora foi anunciada como sendo o dia da libertação, para além de ter sido omissa no que respeita a uma projeção ou antevisão dos resultados que provocará, seja a nível interno dos Estados Unidos da América, seja à escala global, pela destabilização que vai provocar, aliás, que já está a gerar, tem tudo para se tornar num autêntico cataclismo económico que poderá ser o rastilho, ou se quisermos o fusível, que venha a dar aso a convulsões bem mais sérias, particularmente de ordem social e, claro está, também política. Feita esta introdução, que em minha opinião se impunha, pois a ideia que presidiu à imposição destas tarifas não surgiu do nada, ela teve e tem a sua origem na, entre aspas, suposta proteção e defesa dos interesses americanos. Esquece é que os Estados Unidos da América não estão sozinhos no mundo. Vejamos então agora quais poderão ser os reflexos de tudo isto para a atividade económica do turismo em geral e em particular para o turismo nacional. E adianto desde já que o cenário não se afigura muito animador, sobretudo
por 4 grandes ordens de fatores. A primeira tem a ver com a relação entre o euro e o dólar. Logo a seguir ao anúncio das tarifas, o dólar desvalorizou-se face ao euro, tendência que se tem mantido. Do ponto de vista turístico, a principal consequência é que, de imediato, todos os destinos da zona euro passaram a ficar mais caros para os americanos, o que antecipa que muitos deixarão de para aí viajar. Atenta à importância que o mercado americano tem conquistado no mercado nacional, isto pode vir a tornar-se um problema. O reverso da medalha é que os Estados Unidos da América ficaram mais baratos para quem para lá queira viajar proveniente do espaço euro. Contudo, tal pode não ser exatamente assim, a julgar pela evolução que as viagens de não residentes para os Estados Unidos têm vindo a revelar. Dados anteriores a 2 de abril já indicavam previsões de quebra no turismo americano para este ano na casa dos 5%, o que traduz qualquer coisa como em menos 62 mil milhões de dólares. Vale a pena ainda referir que esta quebra se deve essencialmente ao sentimento anti-americano que se tem vindo a gerar e que a partir de agora pode vir a aumentar. A segunda está relacionada justamente com estas previsíveis perdas por parte do turismo dos Estados Unidos da América, que começam a colocar os agentes turísticos daquele país à beira de um autêntico ataque de nervos, os quais mais tarde ou mais cedo vão exigir dos governos estaduais e federal a tomada de medidas compensatórias, cujo desfecho, que não será muito difícil de prever, até porque ele está um pouco na linha do raciocínio político da atual administração, desaguará em campanhas de promoção do turismo interno que, considerando situações semelhantes do passado, colherão a adesão por parte dos consumidores americanos de produtos e serviços turísticos. Tudo, no fundo, razões que antecipam uma diminuição dos turistas americanos para fora do seu país. A terceira prende-se com os efeitos que a guerra das tarifas pode ter nos fluxos turísticos à escala global. Peguemos num exemplo que pode servir de ilustração para todos os demais. O setor automóvel, e aqui considerando apenas os efeitos nos construtores de veículos europeus. O que é quase certo que venha a acontecer é que os carros europeus vão ser menos adquiridos pelos americanos, pois vão ficar substancialmente mais caros, ou seja, mais 25% do que os produzidos nos Estados Unidos da América, e isso irá motivar uma de duas coisas. A primeira é que as marcas europeias tenham de cortar a sua produção, o que levará ao encerramento de fábricas e, consequentemente, a despedimentos que resultarão em menor poder de compra, originando menos gastos em lazer, portanto, penalizando o turismo. Escusado é dizer que, para Portugal, estando os nossos principais e mais tradicionais mercados emissores de fluxos turísticos na Europa, tal seria catastrófico. E mais, os efeitos de uma situação como esta não se restringem ao setor automóvel, mas arrastar-se-iam a todos aqueles que em torno dele gravitam. E a segunda é que, se as marcas europeias não quiserem perder cota de mercado nos Estados Unidos da América, terão que passar a fabricar naquele país os seus automóveis. Aliás, a atração de investimento estrangeiro e a consequente criação de riqueza e emprego a nível interno é um dos objetivos preconizados por este plano das tarifas do governo americano. O que a acontecer motivará uma deslocalização das suas fábricas, que acabará também por originar repercussões nas economias europeias, com reflexos semelhantes aos que anteriormente descrevi, ou seja, também todos eles penalizadores para o turismo europeu e, naturalmente, nacional. E, por último, a quarta referência, ou o quarto fator, que decorre da retaliação aos produtos americanos, que um pouco por todo o mundo está a ser anunciada. Ao aumento de tarifas, responde-se com aumento de tarifas, o que no fim da linha irá provocar uma subida dos preços generalizada, ou seja, mais inflação, que agravará a perda de poder de compra dos consumidores, que mais uma vez ver-se-ão na obrigação de começar a cortar nos gastos menos essenciais, ou seja, entenda-se por esses, lazer. Isto para nem sequer referir o eventual subida das taxas de juros para conter a pressão inflacionista, com as consequências de má memória que todos sabemos que as mesmas acarretam para o bolso, quer das famílias, quer das empresas. A somar a esta situação, haverá que considerar uma nova subida dos preços dos produtos e serviços turísticos, pois, à semelhança daquilo que aconteceu nos últimos anos, também as empresas turísticas enfrentarão um aumento de custos. Ou seja, tudo isto são mais dificuldades. Mas muito mais mesmo poderia ser dito. No entanto, creio que estes 4 pontos que referi sintetizam na perfeição as dificuldades que podemos vir a enfrentar caso o bom senso e o diálogo não imperem.
E já há mesmo quem até começa a falar em recessão económica à escala global, atingindo os próprios Estados Unidos da América, que assim provariam do seu veneno. Numa breve ilustração, recordo que, por exemplo, um avião Boeing 787, o chamado Dreamliner, construído nas fábricas daquela empresa americana, para além de materiais feitos dentro de portas, agrega componentes provenientes de 8 países estrangeiros, os quais, a partir de agora, passarão a ser tributados, ou seja, comprar um Boeing, isto é, um avião americano, passará a ficar mais caro. Para concluir, e sendo o mais realista possível, o horizonte turístico não se apresenta muito de risonho. Diria mesmo que a situação é muito preocupante. A boa, talvez a melhor de todas as notícias, é que muito provavelmente o corrente ano turístico pode acabar por não ser muito afetado, pois um grande número de consumidores já tinha antecipado o que está a acontecer, acelerando o gozo das suas férias enquanto é tempo. Portanto, só nos resta ter esperança e acreditar que não há mal que sempre dure. Ao fim de 4 anos e meio, o Turismo em Destaque chega ao fim. E sendo este o seu último episódio, eu tenho para mim que é importante aqui deixar registadas algumas palavras sobre esta verdadeira aventura que, repetindo o que muitos me têm dito, inovou na forma de pensar e analisar o turismo. Como de início prometi e também me comprometi, o grande objetivo deste comentário semanal sempre foi o de refletir sobre a evolução da atividade económica do turismo, estimulando e ajudando todos quantos lhe dedicam diariamente o melhor de si mesmos a olharem o que acontece no mundo, no nosso país e no turismo e procurarem interpretar esses acontecimentos à luz dos efeitos que deles podem decorrer para a constelação turística, pois se há algo que nesta fascinante atividade podemos dar como certo, é que tudo o que acontece na economia, na sociedade e na política reflete-se no turismo. Os que me conhecem melhor e que ao longo dos anos têm acompanhado as diversas formas de comentário turístico que tenho vindo a realizar, sabem que é meu timbre nunca comentar pessoas, mas antes ideias, estratégias, decisões e objetivos, pois entendo que, por um lado, todos quantos são de algum modo atores procuram sempre fazer o melhor que podem e sabem, mesmo quando sabem pouco e podem ainda menos, e por outro lado, porque acredito que no mundo atual, e muito em particular no turismo, dificilmente alguém consegue fazer algo sozinho, ou não fosse esta uma das mais gregárias e simbióticas atividades económicas que existem. A par da leitura que constantemente fui fazendo da temática e análise, que tentei que fosse sempre isenta, rigorosa e fundamentada, também procurei sempre ir um pouco mais além, transmitindo o meu pensamento, a minha opinião, as minhas propostas sobre os diversos assuntos, pois acredito que seja no elogio, seja na crítica, devem ser fundamentados e, no caso desta última, acompanhada de propostas, de soluções, de alternativas, sob pena de se tornar vazia e ineficaz. Por isso, pode dizer-se que uma boa parte das minhas reflexões sobre o turismo, sobre as estratégias que a atividade tem seguido ou as políticas que a têm enquadrado, ficou aqui registada com som e imagem ao longo de cada um dos episódios do Turismo em Destaque. Obviamente que durante estes 4 anos e meio, nestes 211 episódios que perfizeram as 2 temporadas do Turismo em Destaque, muitas foram as histórias e as peripécias que aqui poderia contar. Mas mais importante, creio-se sublinhar que este programa nasceu em plena pandemia. O episódio 1 da primeira temporada foi para o ar no dia 3 de novembro de 2020 e desde então, semana após semana, aqui foram ficando registados os principais factos que, quer no mundo, quer em Portugal, foram afetando positiva e negativamente o turismo. Recordo em particular as muitas dificuldades que foi fazer o programa durante os vários confinamentos por que tivemos que passar, sobretudo no que toca à diversificação de cenários, pois como certamente todos repararam, nunca o programa teve o mesmo fundo, ou seja, tivemos 211 cenários diferentes, digas, todos eles reais, todos eles existentes. Como igualmente tenho bem presente o que foi ir gravar em muitos hotéis e restaurantes que estavam encerrados ao público durante a pandemia e entrar nesses espaços e vê-los desprovidos de gente, de alma, da sua, no fundo, razão de existência. São ou foram momentos extremamente marcantes. Mas também marcante foi o aqui ter antecipado, contrariamente a muitas e bem conceituadas opiniões, logo em meados de 2021 e, portanto, ainda em plena pandemia, que as atividades turísticas iriam ter uma extraordinária recuperação que motivaria que no final de 2024 o turismo mundial já se tivesse refeito e superado do trambolhão provocado pelo vírus da Covid-19. Na altura, muitos duvidaram da minha análise, achando que ela transmitia um otimismo excessivo e, por isso, enganador. Mas a prova está à vista.
Assuntos como a TAP, o novo aeroporto, a ferrovia, a sustentabilidade, a evolução da economia nacional e externa foram matérias que mereceram a minha constante análise, tal como os vários atos eleitorais que o país foi atravessando nestes anos, com eleições presidenciais, autárquicas, europeias e legislativas, nas quais analisei cada um dos programas eleitorais dos principais partidos políticos, mormente no que respeitava às ideias preconizadas para o turismo, precedendo sempre essas análises das propostas e medidas que, em minha opinião, aí deveriam ser contempladas. E por falar em propostas e em medidas, outro dos temas mais importantes foram as apreciações que fiz dos vários orçamentos do Estado, comentários que também sempre precedi em vários meses, dos pontos que, em minha opinião, não deveriam deixar de aí figurar. E claro está, como não referir o episódio mais longo de cada ano, ou seja, aquele em que logo a seguir ao Ano Novo fazia a antevisão do que seria o ano turístico, tanto no plano interno como internacional, bem como quais seriam as principais tendências e desafios com que a atividade se confrontaria durante os 12 meses seguintes. Com o início da segunda temporada, em 7 de novembro de 2023, o Turismo em Destaque deu um salto qualitativo, já que passou a disponibilizar um endereço de correio eletrónico para quem desejasse poder colocar-me perguntas ou sugerir a abordagem de temas relacionados com a atualidade turística. E confesso, com a sinceridade de sempre, que não contava com tamanha resposta. Semana após semana, foi um verdadeiro privilégio poder contar com a interação de todos quantos dedicaram uns minutos do seu precioso tempo a enviarem perguntas e mensagens, contribuindo dessa forma para o objetivo que tinha sido traçado, isto é, que fossem os espectadores a decidir quais os assuntos que deveriam ser tratados em cada episódio do Turismo em Destaque. E assim foi durante 70 programas, que são os que perfazem esta segunda temporada. Tenho, por isso, o imperativo de consciência de deixar aqui, neste último episódio, vários agradecimentos. Indiscutivelmente, o primeiro dos quais vai direito a todos quantos, em cada uma destas semanas, me acompanharam em todas as gravações e possibilitaram a captação da imagem e do som, fizeram a edição do vídeo, ajudaram na seleção das perguntas e tiveram a paciência de me aturar e corrigir. E acreditem que não foi tarefa fácil. Até porque, e permitam-me que convosco partilhe um segredo, todas as respostas às perguntas foram sempre gravadas de seguida, como em gíria se diz, num único take, o que quer dizer que quando me enganava ou havia alguma espécie de interferência, o que aconteceu até com alguma frequência, já que quase sempre gravávamos em espaços em funcionamento, só havia uma solução: voltar ao princípio e fazer de novo. O segundo agradecimento vai para todos os meus amigos do turismo e fora dele, que incansavelmente tiveram a resistência para em cada semana me irem vendo e ouvindo e invariavelmente me transmitirem a sua opinião, não apenas sobre o conteúdo, mas também sobre o som, sobre a luz, sobre a dicção e muitas outras questões, permitindo-me ir afinando, corrigindo e melhorando. A todos eles, muito devo. O terceiro agradecimento vai direitinho para os hotéis e restaurantes que me acolheram ao longo de todas estas semanas, permitindo-me momentaneamente fazer de parte das suas casas meu estúdio, proporcionando-me um acolhimento bem ao nível do da nossa afamada hospitalidade, muitas das vezes também eles vibrando com os cenários que iam idealizando para que os espaços utilizados fossem e parecessem diferentes. Piscinas vazias e casas de banho foram apenas alguns dos locais que acolheram os episódios do Turismo em Destaque. E porque os últimos são sempre os primeiros, o meu quarto agradecimento vai diretamente para si. Para si e para todos quantos nos meus diferentes canais me foram vendo e ouvindo, comentaram cada episódio, partilharam-no, interagiram comigo, dando as suas opiniões, concordantes e discordantes, fazendo-me sentir que valia a pena e dando-me energia para ir prosseguindo nesta aventura inédita no nosso país e que para já deu origem a outros passos de análise e reflexão turística, facto que naturalmente muito me orgulha. A todos dirijo um penhorado muito, mas mesmo muito obrigado. Sem cada um de vós, esta jornada não teria sido possível. Quanto ao futuro dos meus comentários, logo se verá. No entanto, quero que saiba que as minhas redes sociais e o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismo em destaque, @gmail.com, continuam ao seu dispor, porque o turismo não para. Chegamos assim à hora da despedida. Uma despedida que é feita com alegria, pois, como diz o título deste episódio, não há bem que sempre dure.
Obrigado pela sua companhia ao longo destes 211 episódios que compuseram as 2 temporadas do Turismo em Destaque. Como sempre, desejo-lhe saúde, paz e já sabe, se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.